Depois de ter verificado a correção deste traçado em relação à representação deste objeto aqui, desta dobradura, que nós tínhamos partido da proporção raiz de 2, e de um retângulo raiz de 2, e depois houve essa forma, né, correspondente aqui, nós vamos observar também se existe esta correção também nos outros sistemas de projeção. Aqui nós temos a projeção horizontal e a vertical, representada pela linha de terra deste primeiro sistema. E nós temos aqui, ó, a outra linha de terra, né, que está indicando, então, que existiu a intenção de fazer uma projeção sobre outro ponto de vista, em que as projetantes estão perpendiculares agora a este novo plano de projeção. Eu mudei de ponto de vista, então, nesse sentido, o objeto continua parado no mesmo lugar, né? E com isso eu tenho a manutenção das cotas de cada um dos pontos. Então, o fato de eu estar olhando num primeiro momento neste sentido, obtendo esta projeção vertical, agora eu vou me posicionar, então, o observador está no infinito, lançando projetantes paralelas entre si, mas nesse sentido agora conveniente para eu ter um outro tipo de ponto de vista que será em relação a este outro plano vertical. O plano horizontal de projeção segue o mesmo, a projeção é a mesma tanto para este sistema quanto para este novo sistema aqui. Para que nós tenhamos, então, essa conferência da correção, nós só temos que, já que a projeção horizontal é a mesma, nós temos que conferir, então, se o objeto continua parado no espaço e as alturas, as cotas seguem as mesmas, basta ver se houve a transferência adequada e o posicionamento de cada um dos pontos em seu novo lugar de projeção, que seria neste novo plano vertical de projeção. Então, a lógica que temos que seguir é que cada um dos pontos, se aqui nós temos o ponto E, projeção horizontal de E e projeção vertical de E, basta que nós transferimos a altura, a cota desse ponto E para o novo sistema. Aqui nós temos a linha de chamada desse ponto, que nos indica exatamente a posição onde esse ponto E está no espaço, e vamos transferir então para o novo sistema, e agora a linha de chamada na posição perpendicular, pois as projetantes são sempre perpendiculares ao plano de projeção e resultam então em linhas de chamada perpendiculares à linha de terra. Nós temos a transferência da altura da cota do ponto E para o novo sistema. Então, se aqui eu tinha E duas linhas, que é a projeção do ponto E duas linhas passou agora no novo sistema a se localizar aqui. Isso eu devo fazer com cada um dos pontos. Por exemplo, o ponto J. O ponto J, nós temos esta altura de cota e o ponto J, na nova projeção, tem uma nova linha de chamada e nós temos exatamente essa mesma distância. Se observarmos, temos, para localizar cada um, o conjunto desses pontos, nós temos apenas duas alturas, duas cotas de valores diferenciados. Então, são todos esses pontos aqui que tem a menor cota e que, então, todos eles, em sua nova projeção vertical, devem estar agrupados em cada um desses pontos aqui, porque neste sentido aqui, e se nós pusermos de lado aqui, tem que haver essa correspondência, desde que a gente, né, faça a dobradura na posição exata que foi projetada, ela vai nos dar, então, aqui esta projeção. A mesma coisa se nós observarmos agora para um outro sistema, querendo obter uma imagem agora sobre este ponto de vista, né? O observador está no infinito e perpendicular, ele lançando projetantes, então, perpendiculares ao novo sistema de projeção, mantendo também o plano horizontal de projeção, variando apenas o plano vertical de projeção. Faço exatamente o mesmo procedimento que havíamos feito para a conferência deste aqui. Transferindo as alturas dos pontos, a projeção horizontal segue a mesma, então o que muda é a vertical.
todas as alturas destes pontos aqui devem ser, então, transferidas para o novo plano vertical de projeção. Então, se a linha de terra está aqui desse novo sistema, né, onde nós vamos, então, projetar nesse sentido, nós pegamos as novas linhas de chamada, por exemplo, do ponto D, que está sempre perpendicular à linha de terra, e simplesmente transferimos o valor da cota do ponto D para a nova posição que está sendo projetado. E se faz isso com todos os pontos, né, obtendo-se este tipo de representação. Né? O que é importante observar aqui é o tipo de peso de traçado dado para diferenciar o que é visível e o que não está sendo visível exatamente nesta posição. Nós estamos visualizando o objeto sob este ponto de vista, levando todos os pontos do espaço sendo projetados neste plano vertical de projeção. O que acontece? Nós temos que nos posicionar e ver quais os pontos que estão à frente, que seriam, então, esses pontos aqui, ó, A, B, I, C e D, que são, que definem este perfil aqui, que é o que vai nos aparecer do ponto A até o ponto D. Então, aqui, isto deve ser visível, mais forte, né? A, B, I, C e D. Isto é o primeiro plano de visualização, então, que as projetantes estão definindo lá na projeção vertical desse elemento. O outro perfil, então, ele vai estar no segundo plano, então, ele está sendo definido pelo ponto H, G, J, né? E quando ele vai para F, ele não é visível. Então, a diferenciação de traçado deve ser marcada, deve ser uma linha suave lá atrás, que depois ele vai encontrar o ponto E, que neste caso não está posicionado corretamente. Se vocês observarem, o ponto E é um ponto de cota mais baixa e não lá acima. Então, o ponto E ele está localizado aqui, né? Ponto E está localizado lá atrás. Então, existe este perfil que parte dele não está sendo visível, né? O que é visível é até o ponto J, e do J ao I, que é esta linha superior aqui, se estamos fazendo uma associação à forma de um telhado, nós teríamos uma cumieira aqui de J até I, que ela é visível e por isso ela deve ser reforçada. Então, esta linha aqui e esta que vai até o ponto E, de F até E, seria uma linha, então, mais suave. Sendo que a linha que vai do ponto H até o ponto A, ela é visível, porque nós estamos enxergando, então, com toda, né, sem nenhuma sobreposição de A até H. Então, esta linha aqui também ela é visível. A única linha que acaba não sendo efetivamente visível seria a aresta que vai de F até J. Aqui também temos que observar que se é uma forma, né, só com um plano dobrado, né, só com uma folha dobrada, aquela linha que vai, sob esse ponto de vista, que vai de C até F, ela também será visível, então terá que ter o mesmo peso de traço de todas as linhas visíveis. Nós estamos caracterizando só com duas situações, o que é visível e o que está invisível em função da opacidade do plano que estamos representando, do objeto que estamos representando.